Boa noite, irmãos. Estamos contentes e agradecidos a Deus por voltarmos aqui para oferecermos esse culto ao nosso Deus, e os nossos corações devem estar agradecidos porque estamos na presença do Senhor. Nós vamos inicialmente orarmos, pedir a todos que fiquem de pé. Nosso irmão Maciel vai nos dirigir a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus e Eterno Pai, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia aqui na tua casa. Ó Pai, abençoa, ó Pai, cada um que está aqui presente, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa os idosos dessa igreja, os trabalhos que são feitos, ó Pai, a mensagem, ó Pai, que o Senhor vem trazer para nós logo mais, Senhor. Amém, Deus. Pai, conforta os corações daqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos. E queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Amém. Te peço para que as pessoas que não estão indo para a igreja, que o Senhor toque, ó Pai, no coração, nas suas vidas, ó Pai, que eles conheçam o verdadeiro caminho, Pai. Amém. Mais uma vez eu quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus, tá? Amém. Amém. Vamos cantar o hino 368. 368. Confiança.
temos ainda o 377. Irmãos, continuem em pé para a leitura devocional da Palavra de Deus. Eu vou pedir à irmã Sônia a vir aqui à frente para fazer esta leitura. Não sei se a minha Bíblia, a letra é um pouco menor. É a sua. Salmo capítulo 82, são 8 versículos, Salmo capítulo 82. O profeta repreende os juízes por causa da sua injustiça. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência das pessoas, dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, morrereis e caireis, como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertence todas as nações. Amém.
Vamos, se há algum pedido de oração, os irmãos queiram fazer para apresentarmos a Deus em oração agora. Eu quero continuar pedindo pela minha viagem. Pela viagem da irmã Ana, será esta semana? Agora? Semana que vem. Vamos orar para que Deus abençoe, possa dar tudo certo. Outro pedido, irmão Zé Antônio? Pastor, eu quero que o irmão Dória, pelo Mateus, ele entrou num tratamento para se conduzir, né? E os profissionais da saúde possam... Vamos orar pelo Netinho. Vamos orar. É verdade. Precisa muito das nossas orações. Vamos orar pelo Mateus. Eu quero pedir, pastor, pelo Henrique, meu neto. O Henrique. Ele está com ele. Mas a minha filha levou no médico sexta-feira, o médico não receitou nada para a criança, mandou voltar amanhã, está com suspeita de Covid. Mas não é gripe, ele está tomando isso. Os dois estão atacados, tanto ele quanto eu. Aí meu marido ontem levou ele na farmácia junto com a mãe, né? Contratar o medicamento, ele tomou, nasceu tudo bem à noite, hoje não estou bem. Vamos orar pelos netinhos, a Semeraída e os irmãos. Eu quero pedir oração para a Vanessa, até que leve hoje no culto, mas eu não deixo melhor lá nenhuma. Graças a Deus eles estão mais calmos, já foi alimentado 3 vezes essa semana. Alberto não assim, sabe que não falou nada, sabe? Foi no computador, foi algum dia, mas ela foi, então ficou mais calma, né? E eu acho que esse período vai imenso. Vamos. Olha, porque é parte de alto risco. Alto risco. Vamos orar. Vamos sair orar. Oração. Pela mãe, a criança não tem culpa de decisões erradas dos pais, né? Mas Deus, Ele é fiel, Ele cuida. A Bíblia fala que Ele se compadece dos, né? Dos que não têm o nome dele. Vamos orar pela Vanessa, pelo Marcel, para que Deus quebrante aqueles corações, que essa criança possa nascer saudável. Mais algum pedido? Irmã Wanda? A conversão da minha filha e dos meus 2 netos. A filha e os 2 netos, a irmã Wanda, e também a sobrinha da nossa irmã Graça, né? Vai ganhar o bebê amanhã. Vai ganhar o bebê amanhã. É cesárea? Isso. Vamos orar para que tudo possa dar certo. Agradecemos a Deus hoje pela manhã, a recuperação do irmão Daniel, da irmã Analisa aqui conosco. E bênção, né? Deus é fiel. Oramos muito pelos irmãos, foram muitas orações de madrugada, outras horas do dia, e Deus ouviu, Deus atendeu e não permitiu que fosse o quadro se agravasse, né? Deus estava no controle e continua no controle. Mais algum pedido? Getúlio, é verdade. Getúlio, próximo sábado, vai submeter-se a uma outra cirurgia, e dessa vez uma cirurgia mais complicada. É verdade que não vai ser tão evasiva, né? Eles vão usar aquele método mais moderno agora, da medicina, mas de qualquer maneira é uma cirurgia. Vamos orar por ele. Mais algum pedido? Eu quero agradecer, pastor. Agradecer o irmão Pedro. Tá com medo de esperar para eu comer, né? Outra falando não. Voltou a comer naquela bacia, né? Vamos orar pelo irmão Pedro e agradecer a Deus, porque, olha, ele passou um tempo difícil, né? Uma provação grande e demorada, mas Deus sabe a hora, né, de intervir e de abençoar e de ajudar. Mais alguém? Irmã Neilde, que bênção. Graças a Deus. É verdade. Imagino como fica a irmã Neilde quando não vem sabendo que tem culto na igreja e não vem, né? Graças a Deus. É uma irmã que ama tanto a igreja e nós amamos muito a irmã também, né? Há mais alguém? Peço que Deus cure o meu problema da voz para que eu possa voltar. Continua, né, com o problema da voz. Eu gosto tanto de estar aí louvando a Deus. É verdade, irmão. Vamos orar, Deus vai. A irmã Lindalva também, né? É um problema na voz. Vamos pedir a Deus que cure, dê a saúde para as irmãs, para que elas voltem
a louvar e principalmente estar aqui no ministério, né, do louvor, regendo, ajudando a dirigir os hinos e cânticos espirituais. Vamos orar nesse instante. Nosso Pai, nós nos recorremos a Ti porque não temos outro Deus a quem pedir, até porque não precisamos de nenhum outro Deus. Tu és o Deus que atendes, que respondes a todas as nossas expectativas e necessidades, Pai. Amém. Queremos, Pai, nessa oportunidade, colocar em Tuas mãos todos esses pedidos que foram aqui mencionados. Tu sabes, Tu conheces, de cada um, Senhor. Nós intercedemos, nós oramos, crendo, confiantes, respaldados pela fé de que o Senhor não só está ouvindo, mas vai atender a cada um segundo a grandeza de Tuas misericórdias, Pai. Te agradecemos por aqueles pedidos que já Tu atendeste, já respondeste e ajudaste aos Teus servos, mas temos outros pedidos e nós continuamos orando e intercedendo para que Tu, ó Deus, respondas, atendas a estas necessidades e no tempo certo Tu possas ajudar a essas pessoas que foram aqui lembradas. Pai, abençoa este culto, que a Tua palavra nesta noite possa nos impactar, nos abençoar, e também os louvores que venham, ó Deus, encher os nossos corações. Abençoe cada irmão aqui, cada família aqui presente ou representada. Ajuda, Pai, aqueles que estão em casa, se for por motivos justos, que o Senhor os ajude, ó Deus, resolver os problemas, mas se for por negligência ou desânimo, que Tu possas, ó Deus, tocar, inflamar esses corações, Pai. Pedimos por tantos outros que não são da nossa igreja, que estão assistindo, ó Deus, e participando desta live, que eles sejam também abençoados. Amém. Nós Te rogamos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar o hino 401. Se algum irmão veio preparado para momento de dedicação dos dízimos e ofertas, aproveitem este momento.
quem? Jesus. Amém. Podeis aceitar? Se não, vamos ainda cantar, irmãos. Pai de amor, gosto da nossa declaração de amor ao nosso Deus. Né? Se a gente, o namorado, ou o esposo, né, ou o marido faz uma declaração de amor ao seu companheiro, à sua companheira, nós fazemos essa declaração de amor ao nosso Deus e Ele se agrada disso, né? Pai de amor, gosto tanto de Ti.
Agradeço a Deus, primeiramente, pela minha saúde, pela minha cura, meu Deus do poderoso Deus. Só Deus sabe mesmo a alegria que eu estou e que eu me sinto depois de viver essa enfermidade. E continuo agradecendo a Deus. Terei como dizer que o que eu sofri era demais. Agradecer aos irmãos que têm orado por mim. Para nosso Deus, esse cântico aqui, primeiramente, agradecer a Deus. E vamos louvar, porque antes que alguém pode bater em mim lá fora, né? Quando bate a tristeza, meus olhos começam a chorar. Quando eu será
Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou Deus que jamais falhará, e estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não devo adiantar. Sempre dentro do horário marcado, não deixe você vencer. Já orei, já chorei, mas não vale amor. Pra pedir é madrugada, o Senhor me abençoou. Aí então, se também tem pertinho, ligado baixinho assim, estou aqui, sou Jesus, meu Senhor. Vim pra te ajudar, não precisa se preocupar. Sou Deus que jamais falhará, e estou pronto a te responder. Não sou de atrasar, também não devo adiantar. Sempre dentro do horário marcado, e não deixo você vencer. Amém. Nem atrasa, nem chega adiantado. Tem um horário marcado, né? O nosso Deus é pontual. Ele faz tudo de acordo com a sua vontade e não segundo a nossa vontade. Nós vamos ler a palavra de Deus. O livro Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo bem conhecido, versículo 8. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma outra versão fala puros, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Caráter e visão. Caráter e visão. Irmãos, neste verso fica muito claro para nós que para vermos a Deus temos que cuidar do nosso coração. Está muito claro. Se nós quisermos conhecer a Deus, ver a Deus, nós estamos estudando agora na escola dominical sobre teologia, um estudo sobre Deus.
E Jesus fala aqui, nessa bem-aventurança, que os bem-aventurados são os que têm os corações limpos. E os que têm os corações limpos, esses verão a Deus. Temos então que cuidar do nosso coração, se nós queremos conhecer, ouvir a Deus. Irmãos e amigos que nos estão assistindo, tem pessoas que se preocupam com a parte externa, com a parte estética, e se esquecem do íntimo. E foi pensando nisso que Salomão recomendou em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o quê? O teu coração, está vendo? Por que o coração precisa ser guardado, protegido? Olha o que Jesus disse lá: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aqui em Provérbios, o escritor fala: guarda o teu coração, porque é dele que procede, que origina, que emana as fontes da vida. É claro que ele não está falando do coração músculo, ele está falando da nossa personalidade, do nosso ser interior. Pela manhã surgiu uma pergunta, não é? Se os animais têm alma ou espírito. Então nós respondemos à luz da palavra de Deus que os animais são almas viventes, mas eles não têm espírito, por isso eles não devem ser vistos ou tratados com a mesma semelhança do homem, não é? Porque é um animal irracional. É uma alma vivente, porque está viva, mas ao morrer, o animal não tem nada a prestar a Deus, ele se extingue, ele desaparece. Mas conosco é diferente. Depois da morte, nos apresentaremos diante de Deus. Porque temos um espírito, além de sermos almas viventes, nós somos seres espirituais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, a natureza da nossa visão de Deus depende, como eu disse, da qualidade do nosso coração. O conceito que muitos têm sobre pureza de alma ou pureza de coração está completamente desvirtuado do conceito bíblico. O mundo chama de puros ou de santos aqueles que se isolam do mundo social, que se enclausuram e fogem dos padrões convencionais no que dizem respeito às relações humanas, aos usos e costumes. E é interessante que Jesus conviveu com uma classe de pessoas, um grupo chamado fariseus, que eles tinham esse tipo de procedimento. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus e Lucas, capítulo 11,
respectivamente, Cristo reprova esse tipo de procedimento. E ele fala usando palavras duras. Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28. Ele fala: ai de vós, escribas, aquela casta religiosa, não é? Do tempo, contemporâneos de Cristo, ele denuncia aquela casta religiosa, usando expressões bastante fortes. Escribas e fariseus hipócritas, ai de vós, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de mortos, de ossos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, por fora, eles apresentavam uma falsa santidade, uma pseudo-religiosidade, mas como Jesus conhecia o homem por dentro, ele não olhava só o lado estético, exterior, ele começava olhando por dentro, e ele via aquela casta religiosa, fariseus e escribas, ele os conhecia por dentro. Por isso que Jesus os denomina de hipócritas. Por que hipócritas? Porque eles não eram verdadeiros no que eles pregavam, no que eles viviam. Eles ensinavam uma coisa, mas na prática viviam outra. E sabedores que somos da onisciência de Deus, como devemos agir ou nos comportar? De forma honesta e transparente. Porque eu posso ocultar aos seus olhos algumas coisas que ficam aqui dentro, na minha mente e no meu coração, mas de Deus jamais ocultaremos alguma coisa, porque Ele sabe de tudo, e até mesmo, como diz o salmista Davi no Salmo 139, ali ele apresenta uma radiografia, né? Uma tomografia da sua parte íntima. Ele chega a dizer assim: antes que a palavra chegue à minha boca, tu o sabes muito bem. Antes que o pensamento chegue à nossa mente, olha, irmãos, e olha que o pensamento é rápido, né? E o salmista fala que Deus conhece nossos pensamentos antes deles chegarem à nossa mente. Passar para as pessoas uma falsa pureza, olha o tema da mensagem, não esqueçam aí: caráter e visão. Passar para as pessoas uma falsa pureza ou santidade é querer apenas receber recompensas humanas e não recompensas de Deus. Eu tenho irmãos e amigos que ser sincero, primeiramente aos olhos de Deus, depois que eu passar pelo crivo da justiça e da aprovação de Deus, aí sim as pessoas vão perceber e saber que eu não estou sendo
um ator moral, um hipócrita. Eu não estou sendo ou agindo com hipocrisia. Cristo foi bastante contundente, intransigente quanto a esta falsa atitude ou ostentação religiosa, a ponto de advertir em Mateus capítulo 6, versículo 1, ele fala: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com a intenção de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Irmãos, o que nós presenciamos aí fora, nos meios políticos, jurídicos, religiosos, é de nos deixar estupefatos, escandalizados. Porque pessoas que deveriam ser criminalizadas, julgadas e condenadas, elas estão criminalizando e julgando os outros. Estão agindo iguais aos fariseus. Aos fariseus. Que perante Deus, não perante os homens, porque eles ocultavam, eles escondiam, mas perante Deus, eles eram réus. Mas se colocavam numa posição, num lugar de santidade, de pseudo-santidade, falsa santidade. E eles conseguiam enganar as multidões, porque as pessoas não conheciam os seus corações. Irmãos, Ele conhece o nosso coração e sabe de nossas intenções, ações, reações, atitudes, sentimentos e pensamentos. Deus sabe detalhadamente. No dia do julgamento, milhões de pessoas hão de se surpreender quando Cristo pôr em prato limpo as suas obras. Mateus capítulo 7, de 21 a 23. Eita! Aquele dia, aqueles que são vistos como grandes autoridades, grandes políticos, grandes juízes, grandes perante a opinião pública. Naquele dia, Cristo não vai querer saber se eles foram grandes ou pequenos. Serão vistos e tratados com a mesma medida. Olha o que Jesus fala, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer para Cristo: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome os profetas de hoje, os pregadores, os curandeiros aí da mídia, da televisão? Em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, usando o nome de Jesus. Eles não usaram o nome do diabo. Eles não usam o nome do diabo, eles usam o nome de Jesus. Então lhes direi explicitamente, olha aqui, declaração forte: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas iniquidade como? Se eles estavam fazendo curas, milagres e expelindo demônios.
na visão de Cristo sem iniquidade. Por quê? Usando de falsidade, de hipocrisia, para enganar, para deixar passar uma falsa impressão de religiosidade. O escritor do século passado, chamado Oswald Chambers, ele, tratando desse tema, ele falou algumas coisas interessantes. Eu queria deixar com os irmãos, com os amigos. A pureza não é inocência, muito mais. A pureza é o resultado de uma constante afinidade espiritual com Deus. Nós temos que crescer em pureza. Nossa vida com Deus pode estar certa e a pureza interior permanecer imaculada, e todavia, vez por outra, a beleza exterior pode ser ofuscada. Se a nossa visão de Deus estiver sendo ofuscada, devemos abandonar tudo e restaurá-la. Lembremos-nos de que somente os limpos de coração verão a Deus. E ele continua dizendo: Cristo nos purifica com a sua graça, mas temos algo de que devemos cuidar. Essa vida física pela qual entramos em contato com outras pessoas e com um sem número de opiniões, isso pode afetar o nosso caráter e, consequentemente, a nossa visão. Não é a parte interna do nosso santuário que deve ser mantido com ordem, com Deus, mas as áreas externas também precisam ser mantidas em perfeita harmonia com a pureza que Deus nos dá pela sua graça. Logo que o exterior, essa parte externa, se macula, a compreensão espiritual se obscurece. Jesus fala que os limpos de coração verão a Deus. Alguém pergunta, mas é possível, num tempo tão corrompido, numa cultura tão depravada, pessoas tão degeneradas, mentes deturpadas, a imoralidade crescente e se tornando algo comum e aceitável, não por todos, mas por uma gama enorme dessa sociedade. É possível manter o coração puro, um coração limpo, em meio a essa cultura depravada, corrompida, que nós estamos vivendo? Irmãos, é possível. Se Jesus disse que é possível, é possível. Agora, nós temos que usar os elementos, nós temos que usar os recursos que vão nos dar condições de mantermos esse coração puro. Foi o que o salmista disse, Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para uma coisa não acontecer, para não pecar contra ti. Então é possível. Meio a essa cultura depravada, corrompida, promíscua que estamos vivendo, é possível você se manter puro. Vai depender do grau de compreensão, da visão que você tem a respeito da santidade. Eu já preguei aqui falando sobre a diferença de atuação, né? Da santidade, santificação
e santidade. Tá? Adjetivo e substantivo. A santificação é o processo de nós nos trabalhando e nos esforçando para chegarmos à santidade. Deus não precisa se santificar, porque em essência Ele já é santo. Não é? Deus é Deus de santidade. Não é Deus de santificação, porque Ele não precisa para subir esses degraus que nós subimos. A santificação são os degraus que vão nos levar à santidade, ao ápice. Por isso, nós temos que nos envolver com aqueles elementos que nos vão garantir um coração puro, mesmo vivendo em meio a essa geração corrompida e depravada, perversa. Por que Deus tirou Ló de Sodoma? Por que Deus levou Enoque trasladado? Por que Deus levou o profeta Elias, né? Também trasladado? São figuras do arrebatamento da igreja. Esses casos no Velho Testamento tipificam o arrebatamento da igreja. Um dia nós seremos tirados desse mundo podre, desse mundo corrompido, desse mundo maldito pelo pecado. Deus tem planejado essa saída nossa desse mundo um dia. Irmãos, não é apenas a parte interna do nosso santuário que deve ser mantida em ordem com Deus, mas as áreas externas precisam ser mantidas em perfeita harmonia com a pureza que Deus nos dá pela sua graça. Logo que o exterior se macula, a compreensão espiritual se obscurece. O diabo quer levar-nos ao pináculo do templo para tentar elevar o nosso ego. Foi isso que ele fez com Jesus, lá no monte, não foi? Chamado Monte da Tentação. Ele não conseguiu pegar Jesus numa falta, no descuido. Usou um argumento, irmãos, lógico. Temos que tomar cuidado, porque o anjo, o diabo, ele se traveste, se transfigura em anjo de luz. Ele usou um argumento lógico para tentar seduzir Jesus e levar Jesus à tentação. Se tu és o Filho de Deus, Mateus capítulo 4, respectivamente Lucas, capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus, Jesus é, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder de fazer isso? Tinha, tem. Mas se ele fizesse, é isso que acontece com muitas pessoas. Eu vou provar para ele que eu sou homem. Né? Quantas vezes o jovem é tentado em relação ao sexo, aí o que o diabo, quando ele não cai, a moça ou o rapaz, dependendo, né, do sexo, ele fala, mas se você é homem ou se você é mulher, então você vai, tá vendo? Aí a pessoa, para provar que ele se entrega. Foi o que aconteceu com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda. Aí Jesus poderia dizer, eu vou provar para ele que eu sou. E vou transformar essas pedras em pães. Seria o fim do ministério de Cristo ali. Seria o fim, a derrota do ministério de Jesus. Jesus então responde
respondeu para Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha, nós não somos somente carne, ossos, nervos, músculos, células. Nós temos um espírito, o homem interior, que não depende de pão, não depende de dinheiro, não depende de conforto, não depende de riqueza, não depende de uma mansão bonita, de uma casa cara, não depende do carro do ano, não. Essas coisas atendem às necessidades da carne. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Amém. Irmãos, o diabo quer nos levar ao pináculo do templo, quer nos levar ao monte da tentação para elevar o nosso ego. Cristo, no entanto, ele quer nos levar à cruz, ao invés de nos levar ao pináculo do templo, ele quer nos levar à cruz para fazer morrer a nossa natureza terrena, depois colocar-nos nas regiões celestiais. Quando o homem procura elevar-se por conta própria, depois será humilhado. Não é isso que Jesus diz? Se exalta, será humilhado. Mas quando ele se humilha, o homem, Cristo o exalta. Nós temos que aprender com os exemplos de quem dispensaram Deus de suas vidas na tentativa de se promoverem sozinhos. Os faraós, os pompeus, os Nabucodonosores, os Césares, os Napoleões, os Neros e etc. Onde estão eles? Que fim tiveram? Construíram impérios. Irmãos, tem um programa na TV a cabo, chama Brasil Visto de Cima, o Mundo Visto de Cima. Coisa extraordinária. Mostra aqueles países, né, lá da Europa. Tem o país dos aquelas construções altas, né? Coisas extraordinárias. Eu fico assistindo aquilo e pensando assim, meu Deus, numa época em que a tecnologia era obsoleta, era atrasada, os recursos, as ferramentas, os estudos de engenharia eram bastante atrasados e eles conseguiram construir, né, fazer obras que permanecem até hoje. Irmãos, existem construções em montanhas a mais de 2.000 metros. Como é que eles conseguiram chegar lá para construir aquilo? Eu fico matutando, meu Deus do céu. Eles não tinham helicópteros, eles não tinham aviões, eles não tinham asa delta, eles não tinham teleféricos, não tinham nada. Como é que eles conseguiam chegar àquelas alturas e construir ali um castelo? É isso que eu queria me lembrar, né? O país dos castelos. É aonde? Irmãos, você olha os escombros, são escombros, não é? Alguns estão intactos, mas a maioria são escombros de pessoas que sonharam alto, que gastaram fortunas para se perpetuarem, no entanto, deixaram tudo aquilo e se foram. Hoje não tem, eu creio que não resta nem ossos deles, pelos anos e anos que eles morreram, que eles partiram. Salmo capítulo 49. Salmo 49.
versículos 6 a 20. Olha o que fala aqui. Para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto, o ignorante, como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Olha, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia, tolice, deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Como o Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor, para eles a morte é o meu pastor. A sepultura é o lugar em que habitam, mas Deus remirá. Agora ele se volta para si, o salmista. Não é Davi, são os filhos de Corá, ou Coré, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar ou crescer a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. Meu Deus do céu, que coisa tremenda! A sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem, colocados no pedestal, na honraria, quando visitam outro país, eles são hospedados nos hotéis mais caros daqueles lugares, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz, o homem revestido de glória, de honrarias, mas sem entendimento, é comparado aos animais que perecem. Que coisa tremenda. Os homens de Deus conheceram isso aqui, irmãos. Quando você conversar com algum famoso aí, se você tiver oportunidade, mostre o Salmo 49 para ele. Finalizando, ter um bom caráter não é suficiente se esta bondade não é fruto da visão de Deus. Eu não posso nem devo, com meu próprio esforço, querer produzir os meus próprios frutos, porque senão a glória será somente minha. Paulo declara na segunda carta aos Coríntios 10, versos 17 e 18, aquele, porém, que se gloria, glorie-se em Deus, porque não é aprovado a si mesmo, que a si mesmo se louva, e sim aquele Deus louva. Nós temos tantos exemplos de homens de Deus no passado e tiveram essa visão de Deus, caráter e visão. Jacó, capítulo 32 de Gênesis, verso 30, vi a Deus face a face, a minha vida foi salva. Moisés e seus assessores, Êxodo 24, 9 a 11, subiram Moisés e Arão, a Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus. Moisés, Deuteronômio 5, 24, eis que o Senhor nosso Deus nos faz ver a sua glória, a sua grandeza, e vimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Isaías, profeta, capítulo 6, verso 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Observe, irmãos, que todos esses homens
não eram mundanos, nem profanos, mas homens de Deus, homens de caráter, homens de visão. Será que é o meu caso? Será que é o seu caso? Você que nos assiste por essa live, como é que você tem se comportado diante do mundo ou diante de Deus? Não tem se preocupado com a sua vida espiritual, com o seu relacionamento com Deus? Cuidado para não se decepcionar naquele dia, quando você se apresentar, isso vai ser inevitável. Queira você admitir ou não, queira que você crê nessa verdade ou não, isso não faz diferença. Um dia você e eu nos apresentaremos diante de Deus, inevitavelmente. Não faça como aquele camarada que, ouvindo o pregador falar sobre o ranger de dentes, a ira de Deus, e eles sendo julgados naquele dia, aquele ímpio que estava assistindo o pregador disse: eu vou arrancar todos os meus dentes, zombando do que o pregador falava, e saiu dali, irmãos, com o seu carro luxuoso, num cruzamento, ele foi surpreendido por um outro carro e despedaçou a frente daquele carro luxuoso. Todo o seu rosto ficou deformado com aquela batida e morreu a caminho do hospital. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não brinque com Deus. Não zombe. E se você conhece alguém que tem esse costume, esse hábito, corrija, mesmo que ele não se arrependa, mas você estará fazendo a sua parte. Não assista nada na televisão de pessoas que brincam com as coisas de Deus, que zombam das coisas de Deus, porque senão Deus vai cobrar de você naquele dia. Caráter e visão é o que Deus quer que nós mantenhamos, que nós conservemos nesta nossa peregrinação até aquele dia, quando nos apresentaremos a Ele para recebermos ou os galardões ou um puxão de orelhas. Isso vai depender de como nós estamos vivendo. Prepare-se antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar o hino 579, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, sempre aviso, soberana vocação.
José Antônio o microfone para nos despedir com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, Deus de bondade, Pai eterno, nós agradecemos, ó Pai, pela palavra que ouvimos, agradecemos, ó Deus, por esse alimento, Pai, que tem nos fortalecido, tem nos ajudado, Senhor nosso Deus, e te pedimos, Senhor nosso Deus, que o Senhor continua nos dando a sabedoria com a tua palavra, nos revestindo, Pai, do teu Santo Espírito, que possamos estar sempre buscando uma plena comunhão com o Senhor. Nos ajuda a cada dia a estar melhor na tua presença, Pai, porque sabemos que somos fracos e necessitamos de ti, Pai. Senhor, venha estar conosco no decorrer da semana, ó Pai, que sejamos testemunho da tua palavra, Senhor nosso Deus, e revestimos, ó Pai, do teu poder. Amém. Abençoa, Pai, nos leve para o nosso lar, nos dê uma semana reparadora, um sono tranquilo, e que possamos, ó Pai, estar voltando aqui na tua casa para te louvar e agradecer o teu sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos, tenham uma ótima semana. Lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.